Olá, seja muito bem-vindo ao Comunhão Entrevista e eu já quero te perguntar, você já teve curiosidade para fazer algum projeto missionário? Você acha realmente que as missões só acontecem na África, na Ásia? Olha, o que você vai ver aqui hoje vai mudar a sua vida para sempre. Então não sai daí, porque começa agora o Comunhão Entrevista. Olha, quando nós falamos de evangelismo, é muito comum a gente pensar em fazer missões fora do país, né? Fazer aquelas fotos para o Instagram. Mas veja, há pessoas aqui em nosso país que passam por situações muito difíceis e há projetos espetaculares que eu te garanto que você nem imagina que existem. Para falar um pouquinho sobre esses projetos, nós convidamos aqui ele que é diretor da AMES e do projeto Água Viva, Carliston de Lima Pereira. Carliston, seja muito bem-vindo ao Comunhão Entrevista, tudo bem? Obrigado, Cristiano. Prazer estar aqui, falar para o seu público, né? Falar um pouco de missões e também falar de um projeto social muito lindo que nós temos, que é o Instituto Água Viva. Legal. Vamos começar então com a AMES? Vamos. Fala um pouquinho para a gente sobre o que é. A AMES é Agência Missionária de Evangelização do Sertão. E olha que interessante o início desse projeto, né, dessa agência. Em 2013, tem uma empresa genuinamente capixaba, que é a Forte Leve, ganhou uma licitação do governo federal de instalação de cisternas de 16 mil litros numa região chamada semiárido nordestino, que era captação de água de chuva. Os sócios da Forte Leve são evangélicos e eles colocaram no coração o seguinte, que se realmente ganhasse essa licitação, eles iam destinar um percentual do lucro para a criação de uma agência missionária ou de um projeto de oração por uma cisterna instalada. Deus abençoou que a Forte Leve ganhou uma licitação que deu aproximadamente 73 mil cisternas. Nossa! Então, em quais regiões elas foram? Ela é a região Nordeste, né? Só que não é ali no litoral. Sempre quando a gente pensa no Nordeste, a gente pensa naquela região do litoral ali, Salvador, Maceió, Recife. É porque é o que é divulgado no turismo, que é mais né? divulgado. Que é mais divulgado. Mas é uma região que entra ali para dentro, né? 500, 600, 700, 900 quilômetros do litoral para dentro, que é a região do semiárido nordestino. Então, só repetindo esse número, quantas cisternas já foram instaladas? Foram mais de 74 mil que a Forte Leve ganhou nessa licitação. Entendi. Como é que está lá hoje isso, assim? Então, nós começamos a fazer a instalação dessas cisternas e existia esse projeto, né, no coração dos sócios da oração pela cisterna instalada. E na Forte Leve hoje, toda segunda-feira tem um culto, né? E desde quando eles aceitaram Jesus, tem esse culto na Forte Leve toda segunda-feira. E eles chamaram essas pessoas que cuidavam do culto e falaram bem assim, olha, nós temos lá esse projeto de instalação de cisterna e gostaria que você fosse lá e fizesse uma oração pelas essas cisternas, né? Porque nós não colocamos isso em oração, né? Que se Deus abençoasse de ganhar e a gente tem que cumprir esse propósito que a gente fez. Então eles enviaram a equipe de instalação de cisterna. Então a gente teve mais de 1.000 pessoas instalando cisternas no semiárido. Sensacional. E ao mesmo tempo que tinha essas pessoas instalando cisternas, nós enviamos 4 pessoas que trabalhavam na Forte Leve e que foram para lá para fazer uma oração pela cisterna, para cumprir o que foi prometido lá pelos sócios, né? Só que é o seguinte, à medida que a gente ia instalando, as pessoas iam lá, esses 4, iam orando, né? Chegava na casa de uma senhora que recebeu a cisterna e assim, Cristiano, talvez a gente não tenha uma noção do que é uma cisterna. Para uma região que não tem água, normalmente chove 4 meses no ano. Enquanto o senhor está falando aqui, eu vou pedir o pessoal da produção, até para, enquanto o diretor vai falando, até para que você que está em casa não tenha muita ideia sobre cisternas, essas coisas assim, a produção coloca aí algumas imagens para a gente. Diretor, vai falando para a gente um pouquinho dessas cisternas. Então, olha só, são cisternas de captação de água de chuva. Então chove em torno de 4 meses por ano e durante a estiagem, o sertanejo ele usa
essa água para beber, para fazer os trabalhos de casa, lavar Fica armazenado roupa, ali. fica armazenado ali. Então você faz a captação do telhado, né, dessa água, ela cai para dentro dessa cisterna e ali essa pessoa ela passa esse período de estiagem usando essa água. Então é uma alegria muito grande quando a pessoa que mora lá recebe essa cisterna. Você falou pessoas que moram lá. Quantas pessoas têm sido beneficiadas por esse projeto? Olha, o projeto, o nome do projeto foi Água para Todos, então foi instalado mais de 1 milhão de cisternas. Mais de 1 milhão Mais de de 1 milhão. cisternas? E a necessidade hoje, Cristiano, é em torno aí de, no mínimo, umas 2 ou 3 milhões de cisternas ainda na região. A necessidade social é muito carente lá. Se levarmos em conta que cada cisterna é uma oração, mais de 1 milhão de orações. Mais de 1 milhão. Você imaginou? Quanto mais oração, mais poder. E olha que quando você instala, é uma cisterna por família. Né? E isso que foi interessante. Por quê? Quando essas pessoas foram para lá, eram missionários, pastores, mas eram empregados. Né? Eles foram para lá e começaram a orar. Chegaram na casa de uma senhora e viu a cisterna. Falou assim, olha, eu vi que a senhora recebeu uma cisterna. Eu posso fazer uma oração? Né, agradecendo ela. Nossa, eu gostaria muito de realmente agradecer a Deus, porque isso aqui é uma maravilha para mim. Então, ele ia lá e fazia uma oração pela cisterna. Só que a alegria da pessoa por receber era tão grande que ela falava bem assim, deixa eu chamar os vizinhos que também receberam cisterna e vamos fazer uma oração? Sensacional. Aí chamava lá. Era o que Cristo fazia, né? Isso aí. Dava o pão, dava o peixe. Isso, justamente. Satisfazia a necessidade das pessoas e depois orava, né? Isso aí. Isso é E espetacular. exercia gratidão. Olha que legal. Aquela pessoa que mora numa região extremamente vulnerável, né, da área social, e você tendo a gratidão por estar recebendo aquele benefício ali que era a cisterna. Então o missionário ele ia lá e agradecia. Né? E depois fazia um apelo. Então, tudo bem. E o projeto continuou, instalando cisterna, oração por cisterna. Instalava cisterna e oração pela cisterna. Os missionários começaram a ligar para a gente. E falavam assim, Carlos, olha, eu não posso avançar mais nas orações pelas cisternas. Eu falei assim, por quê? É porque é o seguinte, ontem a gente fez a reunião, né? A gente fez a oração pela cisterna, mas no final eu fiz apelo e 10 pessoas aceitaram Jesus. Aí eu falei, 10 pessoas? 10 pessoas. Tá certo, então fica aí, na região. Passa um dia, 2, liga o outro missionário. Olha, eu não vou mais acompanhar as cisternas. Mas por quê? Não, porque teve um culto. E eu fiz o apelo e mais de 20 pessoas aceitaram Jesus. Eu falei assim, não, peraí. É o mesmo culto do outro missionário? Não, eu estou em outra região. E assim os outros 2. Né? E ali a gente pôde perceber o seguinte, em 2014, o Ronaldo Lidório, reverendo Ronaldo Lidório, ele fez um artigo onde ele listou os 8 povos não alcançados no Brasil. Desses 8 povos não alcançados, 5 se encontram na região do semiárido nordestino. É porque quando a gente fala em povos não alcançados pelo Evangelho, nós pensamos só na janela 1040. E a gente se esquece que aqui no Brasil tem muita gente que ainda não foi alcançada pelo Evangelho. Muita gente. E nesses projetos da AMES, eu lembro que lá no Piauí, um pastor, ele chegou para mim e falou assim, Carlos, eu fui evangelizar uma família e fui falar do amor de Jesus para o dono da casa e tal. E ele falou assim, mas Jesus? Eu falei assim, Jesus, né, o Filho de Deus, morreu na cruz pelos nossos pecados. Nunca ouvi falar. Gente... Aí ele falou assim, não... Isso aqui no Brasil. No Brasil. Que é considerado o país mais cristão do mundo, com o maior número de católicos evangélicos do mundo. Isso no Piauí aqui. Aí ele falou assim, Jesus, então eu falei assim, não, eu não conheço. É o Padre Cícero? Eu falei, não, é Jesus. Aí ele evangelizou e essa pessoa aceitou Jesus. Amém. Então o trabalho, a gente estava com 2 frentes de trabalho. Uma frente instalando cisterna, que era o projeto do governo, né, que a gente foi contratado para isso, e uma outra frente que é a AMES, né, a Agência Missionária de Evangelização do Sertão, ela estava ali fazendo esse trabalho junto a essas comunidades. Tem como mensurar, Carlos, eu não sei se dá para mensurar, desde que iniciou o projeto, será que a gente consegue ter uma ideia mais ou menos
de quantas pessoas já aceitaram Jesus desde que se iniciou o projeto? Cristiano, a gente tem um Pelo número... menos uma média. Para você ter uma ideia, hoje a AMES, ela está presente em 984 comunidades rurais. São 54 templos construídos, e isso em 10 anos. Então, se você fazer uma média, praticamente a cada 2 meses nós inauguramos um templo lá no sertão. São mais de 420 missionários levando a palavra de Deus em 4 estados e em 54 municípios do sertão nordestino. Pois é, e para você ver, são números impressionantes. E nós temos, às vezes, como o Carlson falou aqui no início, às vezes a ideia que a gente tem do Nordeste é aquela ideia que é divulgada pela mídia, que é a ideia do turismo, da praia. A gente não imagina que algo tão poderoso está acontecendo no sertão, com tantas conversões de pessoas que nunca ouviram falar de Jesus. Isso é simplesmente espetacular. Eu gostaria que você falasse agora sobre a questão do Instituto Águas Vivas, para a gente poder linkar, né, um assunto com o outro. Então, o Instituto Água Viva, ele nasceu também de uma necessidade. Então, da mesma forma que a Forte Leve, ela instalava o cisterna e viu uma necessidade de evangelização, a gente percebeu também uma necessidade social. Uma região que não tem água, e a gente teve acesso às instalações da cisterna, a gente teve acesso à casa das pessoas. Então, a gente via uma necessidade, que é o problema da água. E esse problema da água gera o problema da seca, gera um problema de desemprego, alcoolismo, violência, prostituição, iniciação sexual infantil. Então, muitas meninas grávidas, né? Muitas, adolescentes. Suicídio. Eu estava conversando ontem com um pastor que veio de lá, ele tá de férias aqui, e ele comentando comigo que o ano passado um adolescente de 14 anos, ele tentou suicídio. Eu falei assim, mas por que ele tentou suicídio? Eu falei assim, olha, o pai é alcoólatra, a mãe é alcoólatra e ele é alcoólatra. 14 anos. O pai e a mãe brigando entre si e depois brigavam com ele. Brigavam, que eu diga, batia, né? E ele tentou suicídio ano passado e semana passada ele tentou de novo e conseguiu. Então, suicidou. E olha o que aconteceu. 2 amigos dele, depois que ele suicidou, também suicidaram. Tentaram o suicídio. Então, viram que deu certo. E como é que o projeto atua hoje? Então, aí, por essa necessidade, a gente criou o Instituto Água Viva, que ele atua em 4 frentes, que é o pilar de esporte. A gente tem hoje mais de 9.000 alunos espalhados nesses 54 municípios, né? O esporte, a gente tem artes marciais, a gente está trazendo um rapaz que vai participar de uma corrida aqui, tem atletismo também, né? Então esse é o primeiro pilar. O segundo pilar é o pilar de educação, o terceiro pilar é o pilar de saúde e o 4º pilar é o pilar de geração de renda. Quer dizer, englobou todas as áreas, né? Todas as áreas. Esporte, educação, que saúde. Você pega a família sertaneja, né? Porque você fala do amor de Jesus para o sertanejo e ele é, poxa, que legal, mas ele não tem nada para comer. Vou aproveitar o momento aqui e pedir à produção que a sua equipe mandou para a gente algumas imagens e enquanto nós vamos falar do projeto, das pessoas atendidas, vamos dar uma olhadinha sobre o Instituto Água Viva para você ver mais ou menos como está sendo trabalhado. Dá só uma olhadinha, eu vou conversando aqui com o Carlson. Está aparecendo algumas imagens aí, Carlson. Fala para mim um pouquinho dessas atividades que estão aparecendo aí, que estão sendo desenvolvidas. Então, olha, nessa área do esporte, ela é muito interessante porque a gente tem vários testemunhos, né? Porque a gente atua com alunos de 7 até 17 anos. Com 18 anos, ele sai do projeto. Só que aqueles melhores alunos, a gente traz como monitor e a gente paga para ele. Eles recebem, né? Então, é um projeto também de geração de renda. E o interessante é o seguinte, que quando você dá a aula, o futebol e outros esportes, ele tem um atrativo muito grande. E a gente aproveita aquele momento para inserir princípios e valores. Tem uma história muito interessante do pilar de educação, que é uma escola de balé que nós temos. E quando a gente começou essa escola de balé, a professora me ligou e eu pedi para ela colocar as roupinhas de balé, porque a gente entende o seguinte, que apesar de ser uma região extremamente carente, pobre e necessitada, mas a gente quer fazer com muita qualidade. Claro. Né? E aí eu
pedi para comprar as roupinhas e tudo mais. A professora me ligou e falou o seguinte: Carliston, eu gostaria de compartilhar com as alunas e elas escolherem o uniforme e tal. Eu falei assim, poxa, boa ideia, legal, boa iniciativa. Passou uma semana, ela me liga. Carliston, olha, pode comprar o uniforme igual você falou e tal, a sainha de bailarina, né, e tal. Aí eu falei, então tá bom, mas aconteceu alguma coisa? Eu falei, não, porque eu reuni as crianças aqui e elas falaram o seguinte, que eles queriam bustierzinho, né, aquele topzinho e shortinho. Aí eu falei assim, mas por quê? São crianças, 10, 12 anos, 8 anos, né? Ela, Carliston, aqui existe um apelo sexual muito grande. Então elas estavam querendo, através do balé, que os homens da cidade vissem elas. Então, eu acabei com isso. E aí é que eu falo que a gente insere os princípios e os valores para essas crianças, né? Tem crianças lá, adolescentes, com 13, 14 anos, com filho na mão, né? Porque já engravidaram, né? Então, a gente, quando as nossas alunas, quando elas estão com a gente, elas sabem que estão num ambiente seguro. Isso é muito importante. É muito importante. Isso é muito importante. É uma realidade que às vezes não é a que nós vivemos, a que você que está assistindo vive, mas quando a gente ouve relatos como esse, relatos fortes, chocantes, que está acontecendo a alguns quilômetros da nossa cidade, do nosso estado, tão próximos e que tem pessoas que estão lá para ajudar. Quantas pessoas, mais ou menos, o Instituto tem ajudado, se a gente puder... Olha, a gente... Somando todos os pilares, mais ou menos. Somando todos os pilares, Cristiano, porque a gente tem outros projetos que a gente libera água também, né? A gente tem adutores Sim. e tudo mais. A gente beneficia por mês em torno de 130 mil pessoas. 130 mil? 130 mil pessoas ajudadas pelo Instituto. São números impressionantes. Você está vendo algumas imagens que nós estamos mostrando, mas daqui a pouco a gente vai dar o site para você conhecer mais o projeto, e eu já quero aproveitar e perguntar, Carliston, esse tipo de projeto tem custo? Tem. Nada nessa vida é de graça. Como é que vocês fazem para custear isso? Se a pessoa que está em casa nos assistindo, ou pelo celular, para o trabalho, pelo smartphone, não sei, e fala assim, poxa vida, eu não posso ir lá, mas eu quero ajudar daqui. Existem formas? Como é que funciona isso? Hoje a gente atua de duas maneiras. Na AMES, a gente pode até colocar aqui o Pix e os dados bancários, que enquanto você fala aí, eu vou pedir o pessoal da produção, enquanto ele vai falando, coloca pra gente aí o Pix e tal. E, então, pela AMES a gente faz essas doações, e pelo Instituto, a empresa que ela é optante pelo lucro real, ou a pessoa física que ela faz declaração de imposto de renda, ela pode também doar. Então, aquilo que você falou, muitas das vezes você não pode ir lá no sertão, você não pode ir fazer missões, ou você não pode ir fazer um projeto social, mas você pode contribuir para que pessoas possam ir lá e fazer e beneficiar aquelas pessoas, né? E geralmente quando a pessoa faz doação, a dúvida que ela tem é se o recurso que ela enviou está sendo bem destinado. Vocês dão esse feedback para os doadores? Uma coisa importante que você falou, eu não vim do mundo do terceiro setor e também não vim de uma agência missionária. Eu era empregado, né, normal, eu era executivo de uma empresa e assumi tanto o Instituto Água Viva quanto a AMES. E eu trouxe para dentro dessas organizações toda essa percepção do mundo corporativo. Então, hoje, eu sou auditado pela 4ª maior auditoria do mundo, que é a KPMG. Então, todas as nossas contas, elas são auditadas. Eu tenho um compliance que compõe essa auditoria, eu tenho um departamento jurídico e eu tenho uma contabilidade externa, né? Justamente porque a gente entende que o dinheiro que você coloca, o dinheiro que as pessoas investem, foi um dinheiro suado. E a gente respeita isso. Então, da mesma forma que a gente quer levar o bem para aquelas pessoas através de um projeto com qualidade, a gente também respeita as pessoas que investiram no Instituto e na AMES. Transparência é fundamental, né? Totalmente. E lembrando que é mais do que uma doação. É uma doação que está sob oração. Não é isso? É uma oração, é uma doação abençoada. Então, assim, você não só ajuda, como também ajudar, porque ajudar as pessoas faz muito bem, né? Muito bem. Tem um testemunho muito interessante. Cristiano, para você ter uma ideia, só nesse ano
foram mais de 900 pessoas daqui da região da Grande Vitória para o Sertão fazer missões e fazer projetos sociais. Dentistas, médicos, fisioterapeutas. Então a gente mobiliza essa força da igreja para fazer missões. E a AMES, ela meio que desconstruiu um pouco o jeito de fazer missões. Normalmente, você chegava na igreja e fazia um boleto, a igreja paga um boleto e alguém vai lá e faz missões. A gente quer que a igreja faça missões. O ID de Jesus, ele não foi dado somente para o pastor da igreja, ele não foi dado somente para o líder de ministério de missões, não foi dado somente para o missionário que está no campo ou para o evangelista. Ele foi dado para o corpo de Cristo. Então, cada vez mais, a gente quer que esse corpo, que é a igreja, vá fazer missões. E eu tenho vários testemunhos e eu vou contar apenas um aqui, de um advogado que ele foi, e quando ele retornou do campo, passou lá uma semana, né? E depois eu encontrei com ele e eu perguntei para ele: o que mais te chamou a atenção lá no sertão? Foi o calor? Foi as estradas? Foi a poeira? Me conta, como é que foi a sua experiência? Ele falou o seguinte: Carlos, isso tudo que você falou, realmente ele impacta, né? A questão social, mas assim, o que mais me chamou a atenção foi o seguinte: eu falei do amor de Jesus para 2 pessoas e elas aceitaram. Isso é incrível, né? Só quem passa por essa sensação sabe. O brilho nos olhos dele foi ele exercer o ID de Jesus. Sim. Por quê? Quando a gente vê o trabalho missionário, o trabalho das igrejas aqui no centro urbano, todas as pessoas praticamente conhecem Jesus, ou se não participam de uma igreja, tem um parente que é evangélico, então está muito difundido. Lá naquela região, não. Por isso que a gente consegue crescer tanto, né? Você fez uma pergunta de quantas pessoas que participam dos nossos cultos por semana, por mês, né? A gente tem uma conta que é o seguinte: por semana, mais de 40 mil pessoas ouvem a palavra de Deus no sertão nordestino. Amém, amém. Isso é simplesmente espetacular. Uma coisa é a gente trabalhar com evangelismo, como você falou aqui, onde as pessoas conhecem e falta, né, alguma instrução bíblica. Sim. Outra coisa é bem diferente. É você falar do amor de Jesus para uma pessoa que nunca ouviu falar de Jesus. E ela aceitar Cristo. Teve uma situação que a gente vai lembrando de muitas coisas, né? Mas teve um culto, e o culto no sertão é coisa muito linda. Embaixo da árvore, à noite, uma escuridão. Já estou imaginando assim. É muito bonito. E o pastor, ele fez uma pregação muito bonita, e devia ter em torno aí de umas 80, 100 pessoas ali naquelas cadeiras, no luar, né, e tal. E depois ele fez o apelo. E quando ele fez o apelo, ele pediu para as pessoas irem lá na frente. 100%. Todas as pessoas foram lá na frente. Amém. Aí ele assustou. Ele falou assim: olha, eu acho que eu não fui claro. Eu acho que eu não expliquei direito. Vocês podem sentar, mas eu queria que ficasse aqui só quem realmente aceitou a Jesus esta noite, que teve uma experiência com Deus, que não tem dúvida. Que não tem dúvida. Ninguém sentou. 100%. Né? E hoje tem uma igreja estabelecida lá. Nós construímos um templo e tem lá. Né? E uma coisa que é interessante do sertanejo é o seguinte: ele falou que aceitou, ele aceita. Ele não volta atrás. Sim. Cara, só para nós encerrarmos o nosso bate-papo, porque o assunto é realmente muito, muito interessante. Se a pessoa que está nos assistindo agora, né, em qualquer lugar que ela estiver, que ela quiser participar, que ela fala: não, realmente, eu sou médico, eu sou enfermeiro, eu sou advogado, sou jornalista, eu quero ajudar de alguma forma, às vezes nas minhas férias, eu quero fazer algo diferente. Como é que a pessoa faz para ter informações para poder participar? Olha, a gente tem 2 canais, né, que é o Instituto Água Viva. Então você pode entrar no Instagram, @Instituto Água Viva, e ali você vai ter o direct, você pode entrar em contato com a gente. Tem também o site, que ele pode se cadastrar, e a gente vai estar entrando em contato. E também pela AMES, né, @Missão AMES, que é o Instagram, e tem o missãoames.com.br, que é o site. Ótimo. Então, todos esses canais você pode entrar, pode se cadastrar, e vai ter uma pessoa que vai estar entrando em contato. E também são canais que você pode saber um pouco mais desses projetos. Eu já entrei lá, gente, é muito legal. Tem foto, tem vídeo, você vai ficar simplesmente encantado. Vale a pena
Acabou a entrevista aqui, você já compartilha com todo mundo, para todo mundo conhecer e vai dar uma chegadinha lá para você ver. Carlos, olha, muito obrigado pela sua participação. Deus abençoe lá o projeto de vocês. Espero um dia ter a oportunidade e o privilégio de ir lá, estar pertinho também e ver, né? E parabéns por essa iniciativa de vocês lá. Eu que agradeço e fica aqui o convite para vocês visitar o site, visitar o Instagram. E também é o seguinte, a gente tem um projeto dentro da AMES que você pode ser um intercessor. Você pode se cadastrar lá e você vai estar recebendo também informações sobre o campo e você pode colocar o nome de um missionário, de uma cidade, um município no sertão e ser um intercessor do sertão, um intercessor da AMES. Viu só? Saia da sua zona de conforto. Pratique o cristianismo. Não basta falar, tem que fazer. É isso que Jesus quer que a gente faça. Tá certo? Olha, muito obrigado você que nos acompanhou aqui. E eu termino falando o que eu sempre falo. Você já sabe o que eu vou pedir. Para você curtir, clicar, compartilhar, né? Adicione as nossas notificações aí, né? Aperta o sininho, dá o joinha, para que sempre que tiver uma entrevista como essa, você seja notificado. Ah, claro, né? Comenta aqui para você dizer o que você achou, compartilha com muitas pessoas, tá certo? Até o próximo Comunhão Entrevista.